Olá, pessoal. Como todos nós temos acompanhado, né, esses dias, a prisão do Bolsonaro, né? Todos nós esperávamos, né, que ele fosse preso, que ele fosse cumprir a pena dele, pelo julgamento dele, pelo que ele fez, pelo que ele tentou fazer aqui no Brasil. Todos nós esperávamos, né, que ele realmente a prisão dele estava cada dia mais próxima, mas que fosse a prisão fosse aquela, foi condenado, foi julgado, condenado, vai para Papuda, vai para a Polícia Federal, enfim. Só que assim, a forma que ele foi preso agora, assim, foi deplorável, posso dizer assim, para um cara que que é ex-presidente, para um cara que tem tanta gente ainda que vive acreditando nele, inclusive o meio que se diz cristão, enfim, é vergonhoso o jeito que ele foi preso e por qual motivo ele foi preso. Vergonhoso é uma pessoa ser preso, é vergonhoso, porque de todas as formas, ali acaba sendo uma humilhação à pessoa, independente de ter sido Bolsonaro, seja quem for. Mas muitas vezes existe, e muitas pessoas no Brasil, infelizmente, são presas por engano, são presas por. Enfim, tem muitas pessoas presas por engano, pessoas que nunca fez nada e acabam indo parar dentro das prisões. Independente de ser prisão, o sistema penitenciário comum, ou federal, ou enfim, independente de qualquer pessoa. Só que a forma que o Bolsonaro foi preso, e assim, não é a forma, é o motivo que ele foi preso. Gente, é deplorável. Ele estava numa prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica. Ele achou de bom grado pegar um ferro de solda e destruir a tornozeleira eletrônica, provavelmente para tentar fugir. Porque a Zambelli fugiu, mas foi presa na Itália. Agora o Ramagem fugiu e está nos Estados Unidos. Só que o Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, ele já pediu a prisão preventiva dele, porque ele foi julgado e condenado pela tentativa de golpe. E ele fugiu. Ele não saiu do Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ele não saiu do Brasil pelo aeroporto internacional do Rio, né? Ele saiu pela fronteira. E outra, ele está nos Estados Unidos e falou que vai ficar, já tem vídeo dele na internet falando que vai ficar lá atuando nos Estados Unidos. Por que ele não volta para o Brasil? Né? Por que será que ele não volta? Ele não volta com medo, porque ele sabe que vai ser preso. Só que tem um processo de colocar o nome dele na lista da Interpol. Se colocar o nome dele na lista da Interpol, ele vai ser preso de qualquer jeito. E aí o Bolsonaro, né, provavelmente teve a mesma ideia. Ele, os filhos dele, enfim, quem o rodeiam, né? Quem estava próximo a ele. Teve a mesma ideia para tentar uma fuga dele. E por quê? Porque tem a Argentina aqui do lado, que é um louco da extrema-direita. Tem os Estados Unidos. Uns dias antes, teve os dois filhos dele, tanto o Eduardo como o Flávio, o Nicolas, o Bilisky, não sei mais, e acho que teve mais alguém, em El Salvador, que compartilha da mesma ideia. Enfim,
E provavelmente era uma fuga. Por quê? Porque o Flávio convidou a tal vigília, né? E ele achou de bom grado pegar um ferro de solda e começar a destruir a tornozeleira eletrônica, né? Provavelmente ele acreditava que do tempo que ela fosse rompida até a hora da Polícia Federal chegar na casa dele, ele já tinha fugido. Só que assim, né, ele esqueceu, né, que ele estava sendo monitorado e ele esqueceu que na hora que rompe o sistema eletrônico da tornozeleira, aparece no sistema. Ele deve ter esquecido também que a casa dele estava rodeada de policiais, né? Civil, federal, sei lá, enfim. Tinha policiais vigiando a casa dele 24 horas. E assim, né? Ele simplesmente pegou o ferro de solda e começou a destruir. Aquele vídeo dele, quando a mulher lá da Polícia Federal, policial, né? Chega e começa a filmar e perguntar a ele como ele começou a fazer aquilo ali, que destruir a tornozeleira, como ele destruiu, o que ele usou. Gente, aquilo é uma cena deplorável. Só não é para quem acompanha, os alienados que acompanham ele. Porque assim, chega de cegueira, chega de burrice. Esse é um povo muito burro, muito alienado e não vê aquilo ali como, sabe? Gente, chega de burrice. Como é que pode uma elite tão grande aqui no Brasil, entre aspas, né? Vamos dizer assim, uma elite brasileira tão rica, né? Não é tão grande, não vou usar tão grande porque o Brasil inteiro não é rico. Uma elite tão rica, né? Uma elite que é cheia de empresários, cheia de economistas, cheia de pessoas de grandes nomes aí no país, seguir um cara que nem o Bolsonaro. Um cara que não tem, assim, postura, não tem compostura, não tem respeito por ninguém. Porque na época da campanha, todo mundo via o que ele fazia. Depois que ele foi presidente, todo mundo via o que ele falava. Ele não respeita mulher, ele não respeita negro, ele não respeita pobre, ele não respeita nordestinos, ele não respeita ninguém. Ninguém. Ele só respeita quem agrada a ele. O branco de olho azul, rico, milionário. Pronto. Sem falar que a elite brasileira torcia tanto e torce tanto para ele voltar ao poder para destruir tudo que o Brasil tem hoje. Destruir saúde pública, destruir educação pública, destruir direitos trabalhistas, destruir programas sociais, destruir, enfim. E assim, tem pessoas muito ricas que defendem eles. Até aí, uma pessoa que nasceu e se criou, nunca soube o que foi pobreza na vida, realmente essa pessoa não tem noção. Ela não tem noção de uma pessoa passando fome, ela não tem noção de uma pessoa morando num barraco, ela não tem noção nenhuma fora da realidade que ela vive. Mas assim, quando a gente vê os pobres de direita, que a gente fala, que é o assalariado, trabalhador, defendendo o Bolsonaro, defendendo a extrema direita, aí a pessoa se diz, essa pessoa é burro 2 vezes. Porque o filho do assalariado, ele precisa, o assalariado e toda a família dele, que provavelmente não é rica, não é milionária. Ele precisa de saúde pública, ele precisa de escola pública, ele precisa de transporte público. Mas ele defende um cara que defende destruir tudo isso. E agora com a prisão dele, porque ele teve a prisão preventiva, lógico, que romper tornozeleira eletrônica é crime, é tentativa de fuga, e ele foi direto para a cadeia, não tinha opção. E graças a Deus que o Supremo Tribunal manteve a prisão preventiva dele.
Aí ficam tudo nas redes sociais, ficam na porta lá da Polícia Federal, quem mora lá em Brasília, fica perambulando pelas ruas, fazendo manifestação, defendendo uma coisa que não tem o que defender, gente. Não tem o que defender. Todas as investigações, foram 2 anos de investigações, 2 anos e meio, quase 3 anos de investigação sobre tentativa de golpe, sobre a tentativa de assassinato do presidente Lula, sobre o 8 de janeiro, a invasão dos 3 poderes em Brasília, tudo. Já vai completar 3 anos, não vai completar porque a investigação já terminou, ele já foi julgado, já foi condenado. Então, são quase 3 anos de investigação. E as pessoas ainda continuam, primeiro achando que ele ainda vai ser candidato o ano que vem, porque ele não vai. Mesmo que ele tivesse solto, batendo perna em todo lugar, ele não vai, porque ele está inelegível. Eles acreditam ainda que ele vai ser candidato. Eles acreditam que ele é inocente, que nunca fez nada. Eles acreditam que ele foi preso. Eles acreditam que ele foi preso, que o Alexandre de Moraes mandou prender ele dia 22 de novembro, por conta que 22 é o mesmo número de campanha do Bolsonaro. Gente, mas eles não enxergam que a prisão dele foi por conta que ele rompeu a tornozeleira eletrônica? Gente, que burrice. Quanta alienação dessas pessoas. Porque assim, não é questão, já não é questão partidária, gente. Já não é direita, esquerda, enfim. É o que o cara fez. É o que os caras pretendem fazer. Lá no Congresso Federal, os deputados de extrema-direita que apoiam ele aprovaram um projeto para proibir o aborto legal aqui no Brasil para criança de 10 anos, vítima de estupro. De 10 a 14 anos, vítima de estupro. No Brasil, o aborto em geral, ele é considerado crime. Mas assim, tem 3 esferas que o aborto é permitido. Os caras tiraram, fizeram um projeto para tirar isso. Como é que uma criança de 10 anos ela tem condição? Isso, vítima do estupro e permanecer grávida. Mas não faz nada para proteger o estuprador. Mas não faz nada para proteger, não. Desculpa, pessoal. Não faz nada para culpar definitivamente o estuprador. Só faz para punir a mulher, para punir a criança. Olha o que eles defendem. Eles não defendem em momento algum. Eles não defendem uma pena maior em momento algum para o cara que é estuprador. E isso são pessoas da direita, da extrema direita, que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz cristão. Aí defende o cara que tramou o assassinato do presidente eleito pelo povo. Simplesmente porque ele não aceitava que o outro tivesse ganhado. Que ele só aceitava se ele ganhasse. Enfim, pessoal. Enfim. É uma situação assim ridícula e estarrecedora que a gente vive hoje no Brasil. Como que a elite, como que tem tanta gente burra, alienada aqui no Brasil, para defender um cara aqui no Bolsonaro e permitir que ele chegar aonde ele chegou. E que a extrema-direita, e permitir que a extrema-direita continue fazendo o que ela tenta fazer no Brasil. O objetivo é destruir tudo, absolutamente tudo. Ministério de Direitos Humanos, Ministério de Desenvolvimento Social, Saúde Pública, Educação Pública, no caso Ministério da Saúde, Ministério da Educação, destruir as agências reguladoras, enfim, é absurdo.
E com a prisão dele, a gente vê pelas redes sociais, pela mídia, enfim, os comportamentos dessas pessoas. E aí a gente se pergunta por que isso aconteceu tanto e permanece acontecendo. Por isso que a eleição do próximo ano temos que ter muita atenção e olharmos a quem vamos dar nosso voto. Porque não podemos permitir esse tipo de gente continuar no poder. Não podemos permitir essas pessoas continuar tentando destruir a nossa soberania, a nossa democracia. Não podemos. Sem falar que, como eu já disse, tem coisas que é essencial aqui no país. A gente não pode ficar sem. É uma saúde pública e uma educação pública. E eles tentam acabar. Então, os votos do ano que vem, para governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente, é assim, é essencial em quem você deve votar. A educação pública aqui de São Paulo está um desastre. O Tarcísio aqui tenta acabar todo santo dia com a educação pública daqui. Gente, não pode permanecer, não pode. São pessoas que tentam destruir o tempo todo a coisa que a população mais precisa. Não pode. Então, não é só o voto para presidente. Não é o fato de nós lutarmos para eleger o presidente Lula novamente. Temos que eleger governador, senador, deputados, federal e estadual, que realmente trabalhem pelo povo, que realmente tenham uma visão para o Brasil de continuação, não de destruição. Por isso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o meu vídeo, ativa o sininho e até o próximo vídeo.